Eu vim falar aqui para vocês sobre o poder de transformação do design, principalmente o poder de transformação do design na minha vida, que fez eu me transformar de uma designer curiosa a uma empreendedora aprendiz, possibilitando a formação do meu negócio, da minha marca. Uma marca com o propósito de trazer o novo, o diferenciado, algo que fuja dos padrões, que quebre paradigmas de mercado e que traga inovação através da moda, do design e da tecnologia, quebrando paradigmas estéticos, repensando a forma como produzir um acessório, como fazer um acessório diferente, como usar o acessório de uma forma diferente. E também quebrando paradigmas produtivos, trazendo a impressão 3D como protagonista no processo produtivo de objetos diferenciados. Montando, assim, a primeira marca, orgulhosamente, a primeira marca de acessórios de impressão 3D brasileira. Mas por que o design? O que o design tem a ver com isso? Por que o design influenciou tanto, né, nessa trajetória? Para isso, eu vou contar um pouquinho de como eu conheci o design, como ele entrou na minha vida e por que ele me influenciou. Como a maioria de vocês, eu passei por aquele momento de o que eu vou ser quando crescer? Qual vai ser a minha profissão? Eu não conhecia o design. Eu não fazia ideia do que ele era, apesar de eu já ter tido algum contato com ele sem nem ao menos saber. E eu via a parte de projeto, a parte criativa, com um foco em arquitetura. Eu estava decidida a fazer arquitetura. Até que eu fui numa feira de profissões, junto com amigos que ainda estavam indecisos, e eu vi um stand com uma caneta, uma cadeira, um eletrodoméstico, um protótipo de carro, e aquilo me chamou a atenção. As possibilidades me chamaram a atenção. E ali eu vi que eu poderia desenhar desde uma caneta até um carro. E isso me inspirou, isso me gerou curiosidade. Eu falo que a curiosidade me fez entrar de cabeça no mundo do design. E eu não tinha a mínima ideia o que ele ia me revelar durante todo esse processo. Mas eu fui me apaixonando constantemente conforme os anos foram passando. E com essa gana de fazer acontecer, eu fui atrás do meu primeiro estágio, estando na universidade. E foi um baque, porque foi uma desilusão, na verdade, porque era um lugar onde eles copiavam muito do que vinha de fora. Então, eles iam para umas feiras fora, traziam catálogos e falavam: a gente quer fazer algo parecido com isso. Não existia um processo de criação, um processo de design. Desiludida, voltei lá para as minhas aulas e fui atrás de outro estágio. E eu falo que, nesse segundo estágio, foi realmente onde aconteceu a minha escola de design, que foi onde eu aprendi o que era processo, como chegar realmente na formação de um produto final. Todo bom design passa por um processo de pesquisa, para você chegar num conceito. Esse conceito, você vai para os desenhos manuais, porque você tem que tirar aquela ideia que aquele conceito gerou da tua cabeça e pôr no papel. E depois você vai para uma parte que é a modelagem 3D, que é a parte de engenharia de produto realmente, para daí você começar a fazer protótipos e chegar no consumidor final. Então, existe uma trajetória até você chegar num produto final. Não era só sentar, desenhar e botar no mercado. O que eu falo também é que o design me levou a viajar. Eu acabei saindo daquele estágio porque o design me proporcionou isso. Eu fui estudar fora do Brasil, na Itália, no berço daquela profissão, o que era o design. E eu falo que eu gosto de colocar isso porque foi realmente um marco muito importante, porque eu evoluí tanto profissionalmente, porque eu estava vivendo o que eu estudava aqui, e também eu evoluí pessoalmente, porque quebrou muitos paradigmas meus de timidez, o próprio repertório que eu adquiri nesse processo cultural, emocional, acabou se refletindo no que eu estava projetando, no que eu transmitia para o meu consumidor final. Então, eu acredito muito que nossas vivências refletem no que a gente vai emanar para as pessoas ou emanar para um determinado público, e o meu jeito de disseminar isso é através dos meus produtos. Voltando para cá, depois desse intercâmbio em uma universidade fora do Brasil, depois de um ano, eu me formei e me vi naquela muvuca de volta. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Com o que eu vou trabalhar?
Enfim, e acabei passando por diversos setores, sempre voltada a design de produto, sempre voltada a projeto, aplicando o design da forma que eu aprendi, mas chegou um momento que aquilo não estava mais me suprindo. Eu precisava de algo mais. Eu precisava de algo que me movesse. E eu fui atrás de um curso de pós-graduação que era focado em design centrado no usuário. E me fez ver o design além do processo que eu estava acostumada a trabalhar. Me fez ver o design como um processo muito mais complexo, um processo que eu podia aplicar toda aquela parte de pesquisa, ideação, conceituação, além de um produto. Eu podia fazer isso numa empresa, remodelando um processo empresarial. Eu podia fazer isso remodelando, aplicando essa ideologia dentro de um aplicativo e repensando como esse aplicativo pode melhorar a vida das pessoas. Ou eu podia aplicar isso dentro de um produto, conceituando algo que seja benéfico para o ego das pessoas, de certa forma. E eu descobri que o design, durante todo esse processo de conhecer ele era muito além do que o projetar. Ele era o ressignificar. Ele era um processo de ressignificação, tanto para melhoria de espaços, quanto para melhoria de produtos, quanto para melhorias de empresas. O papel do designer é trazer o novo, é tentar trazer algo que melhore a vida das pessoas. E aí que surgiu o primeiro por que não. Eu estava num emprego e me surgiu o primeiro por que não, um por que não bem gigante na minha vida, que foi por que não trazer esse algo novo, né? Eu estava insatisfeita com o que eu estava fazendo, eu não estava mais me fazendo tão bem. Então, por que não trazer algo novo? Por que não inovar? Por que não montar a minha empresa, o meu negócio? E criar produtos com histórias, criar produtos que ajudem as pessoas, criar produtos que as pessoas se identifiquem, né, que as pessoas consigam se expressar através daquelas peças. E foi nesse momento que eu vi que eu tinha escolhido que eu tinha feito uma escolha sobre montar uma marca, um negócio. E eu tive que mergulhar em temáticas que não eram tão próximas a mim, como o branding, como novos materiais, como o marketing, né? Como eu tenho um produto X super bom, mas se eu não sei vender, aquele produto fica guardadinho ali e ninguém compra. Então, eu tive que aprender sobre várias temáticas que eu não estava acostumada. E foi um crescimento pessoal muito grande. Além disso, eu tive que me deparei com isso, né? Mas como fazer? Como montar essa marca? Por onde começar? Né? Eu estava emergindo em várias temáticas, mas por onde começar? Por onde começar sem grana, sem um investimento por trás? Como empreender no Brasil? Tudo isso foi um emaranhado de informações e que me fez crescer muito. E tudo nisso eu apliquei muito o processo de design, né? Então vamos pesquisar, vamos desenvolver e vamos chegar a um resultado. Vamos pesquisar, vamos desenvolver e vamos chegar a um resultado. Um exemplo grande que eu trouxe aqui é a questão do nome. Como a gente não tinha grana, a gente não tinha investimento, nós tínhamos que criar. Nós tínhamos que criar desde a logomarca, desde o nome, desde o produto, desde o marketing, todas as etapas de empresa. Era muito eu presa, né? Desde que a gente começou. Então, o nome, eu trouxe um case porque ele é um processo de design para ilustrar isso para vocês. A gente passou por uma etapa de pesquisa, que a gente partiu da ideia que a gente estava indo contra a cultura de uma joalheria ou de um acessório tradicional, e descobriu, foi atrás de movimentos contra a cultura a partir dessa ideologia, descobriu, dentro de um movimento, uma revista que se chamava Noigandrés, e foi atrás, mas por que esse nome, por que esse nome, por que esse nome? Descobriu-se que era uma palavra enigma dentro de um poema francês durante muito tempo, e que o significado dela era antídoto do tédio. Quando a gente leu isso, a gente falou, nossa, tudo o que a gente estava querendo propor para o mercado, a fuga dos padrões, a fuga do tédio. E isso também mostra um pouquinho como foi esse processo de pesquisa, conceituação e ideação. Então, a gente tem uma história para contar atrás desse nome. Isso é o que o design faz, contar uma história atrás de algo que foi criado. Ali também eu trouxe uma imagem das primeiras logomarcas, ilustrando que foi a gente que criou também, porque a gente não tinha grana para isso. Eu gosto de falar também que as redes sociais foram importantíssimas, desde o primeiro passo assim, na Noiga. Nesse mundo que a gente vive, da internet, né, a gente não tinha noção de
se a gente tinha público. Como primeira marca brasileira de acessórios, a gente não tinha noção se a gente tinha público, se a gente teria aceitação, como que seria essa aceitação. A gente estava brigando, na época, com dourado, metal e pedra. E a gente estava entrando com plástico, o nylon, fosco e preto, basicamente. Então, era uma quebra de paradigmas gigantescas. E nem se falava sobre impressão 3D, as pessoas não entendiam. Então, eu coloco aqui as redes sociais como algo muito importante e muito marcante, porque a gente nasceu na internet. E a nossa comunicação direta com o nosso público é na internet. A gente vende pela internet. Então, ela é algo que fez a Noiga crescer, fez acontecer, e também me fez crescer e acontecer como designer, porque eu tinha o contato direto com o meu consumidor final. E eu sabia como mexer e o que trazer para ele, porque o meu foco de produto era voltado para o usuário final. Outras temáticas que eu tive que emergir nessa loucura de me meter nesse mundo do empreendedorismo foram temáticas como startup, network, colaboração, a própria parte financeira, a parte empresarial, né? Todas temáticas muito novas para mim. Eu era uma designer, eu sabia projetar atrás de um computador e eu estava virando uma empreendedora. E eu falo que essas temáticas foram muito importantes porque foi nesse momento de descobrir essas temáticas que eu me vi nesse processo de transformação, de designer curiosa a empreendedora aprendiz. Falo que um marco muito importante foi quando a nosso primeiro escritório foi a biblioteca de uma universidade, porque era o lugar do meio entre a minha casa e a casa da minha ex-sócia. Então, a gente se encontrava de noite lá para fazer o planejamento da empresa. E daí a gente tomou a decisão de ir para um coworking, onde tinham várias empresas ao nosso redor, tinham várias pessoas ao nosso redor. E eles olhavam para a gente e falavam: meninas, vocês estão planejando, 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 mas vocês têm um produto na mão, vocês têm que botar no mercado e testar. É muito a mentalidade de startup, né? Você pegar o produto, o mínimo produto viável, o MVP que eles falam, e botar no mercado, testar e ver se você vai por esse caminho mesmo, ou você pode fazer uma manobrinha ali e partir para outro caminho. E foi uma quebra de paradigmas, porque eu tinha um pensamento: eu tenho que deixar tudo perfeito para daí lançar e bombar a minha empresa. E quando a gente tomou coragem de fazer isso, de perder o medo de compartilhar, né, foi sensacional, porque a gente começou a recolher feedbacks das pessoas. E eu percebi que uma empresa é um organismo mutante, né? A gente acha que vai ser de uma determinada maneira, mas ele vai se mutando conforme o tempo vai passando, conforme o público vai te direcionando, conforme o mercado vai te direcionando, né? Então, foi muito importante esse processo. E eu percebi que, além de tudo, não adiantava a gente fazer todo aquele planejamento de design, de marketing, de branding, que é aquilo que eu, como designer, mais gosto, né? A parte criativa, a parte estratégica. Tinha que pensar business, tinha que pensar números, tinha que pensar processos, tinha que pensar como que eu vou fazer o meu produto, quais materiais, quais os custos, negociação com o fornecedor. Existe toda essa parte chata por trás, mas que, se você não faz, o teu negócio não roda, não é mesmo? Pensar a tecnologia, no nosso caso. Quando a gente começou, a gente imprimia fora do Brasil, porque era cômodo para a gente. A gente tem gráficas de impressão 3D fora. E quando a gente tomou a decisão de nacionalizar, foi uma barreira gigantesca, porque a gente chegou para pessoas que trabalham com grandes indústrias e falou: nós queremos fazer peças de acessórios feitos por impressão 3D. Por que grandes indústrias? Porque, basicamente, o tipo de impressão 3D que a gente utiliza no Brasil é usado só para prototipagem para grande indústria. Então, digamos assim, uma grande indústria lá vai fazer uma peça de carro, antes dela executar uma peça em grande escala, ela vai na impressão 3D e faz. E a gente chegou para esse produtor e falou: olha, nós queremos fazer acessórios para o público final. Não cabia na cabeça desse produtor isso, porque era algo que não acontecia no Brasil. Então, foi uma barreira que a gente teve que passar. E descobri as tecnologias também. Descobri que existe mais de um tipo de impressão 3D. E qual dele a gente vai utilizar?
né, o pequenininho de mesa que todo mundo conhece, um intermediário que trabalha com resina líquida, ou um realmente industrial que quase ninguém conhece, mas que vai permitir uma complexidade de peça, vai permitir uma qualidade de peça, uma resistência mecânica e uma resistência a calor. E a gente optou por esse. Então, a gente chegou aí em mais um por que não, né? Por que não usar a tecnologia? Por que não entrar nessa nova era onde a impressão 3D não é mais uma tendência, é uma realidade? E criamos assim, todo esse processo fez com que eu criasse uma empresa, uma empresa que cria, desenha, desenvolve, produz, vende acessórios contemporâneos feitos por impressão 3D, trazendo inovação para o mercado, unindo design, moda e tecnologia. E eu gosto de falar que, desde que eu comecei, quando eu era uma designer aprendiz, até quando eu me tornei, ou estou me tornando uma empreendedora aprendiz, o caminho não foi linear, não foi algo maravilhoso, perfeito. Tiveram seus altos e baixos. Tiveram dias que eu acordei falando, nossa, vamos fazer isso, que massa, não sei o quê. E tiveram dias que eu falava, cara, que vontade de desistir. Né? Porque eu acho que existe muito isso no empreendedorismo. E eu aprendi isso com o tempo. O empreendedor, ele é resiliente. Ele acredita naquilo. Ele quer fazer aquilo acontecer. E é isso que me move, na verdade. E eu gosto de falar também, né, que em todo esse processo, voltando para o design, e porque ele me transformou, eu sempre trabalho design, em todos os pontos de contato da minha empresa. Eu sempre trabalho pensamento de design. Porque hoje, se for pensar com aquela mentalidade que eu comecei, achando que design era projeto, 10% do que eu faço é projeto. É fazer um projeto, executar um projeto de um produto. E 90% é processo, mas sempre é design. E eu gostaria de deixar aqui um questionamento, na verdade, para vocês aí que têm ideias novas ou que querem botar ideias novas aí para rodar. O que eu quero deixar é a seguinte mensagem: se permitam arriscar, permitam compartilhar com quem está à sua volta e se permitam sempre questionar. Por que não fazer diferente? É isso. Obrigada.